fala de geometria, a galera já se treme, né? Cara, não é não, é bem suave, é bem fácil, inclusive, tá? Gente, ó, qualquer dúvida, deixa eu ver quantos temos aqui. Zé, Lívia, Mirth, beleza, tá faltando a galera. Cadu, fala lá no grupo que começou a aula, hein? Tá faltando uma galera aqui. Pessoal, a geometria que cai no vestibular para gente são só 5 geometrias, existem outras, tá? Mas as que interessam para gente são 5. Quais são essas 5? Então, vamos lá no Word. O assunto de hoje, geometria molecular. Desculpa. Deixa eu sair aqui do WhatsApp. Peraí. Existe um grupo de faixa preta. Viu? Vamos lá. Galera, quais são as geometrias? Primeira geometria, linear. Segunda geometria, angular. Terceira geometria, trigonal plana. Trigonal plana, por exemplo. Quarta geometria, trigonal piramidal. Trigonal piramidal. O R ficou meio tortinho, né? Ficou torto com a cara do Belo. E a última geometria, tetraédrica. Essas são as geometrias que interessam para a gente. Linear, angular, trigonal plana, trigonal piramidal e tetraédrica. Galera, vocês já ouviram falar nisso, não já? Vou fechar a porta ali, porque daqui a pouco vai ter uma criança circulando ali. Rapidinho. Voltando. Cara, uma dúvida. É a primeira vez de alguém vendo esse conteúdo ou todo mundo já viu? Só para eu ter noção. Fala aí. Gente, eu fiz 40 anos semana passada, já viu? Que boa. Eu fiz 40 anos semana passada e o cara hoje perguntou se já estou próximo de me aposentar. Eu falei, pô, eu estou 40 anos, cara. Calma. Eu até queria me aposentar. Né? Que, pô, já pensou? É bom. Cara, esse é muito engraçado. Ir para a praça, jogar milho para os pombos. Esse é muito legal. A vida de aposentado deve ser muito legal. Né? Aí, bom, o que que acontece? Cara, se você tiver... Cara, eu falei, cara, o dedo está muito acabado, mas tudo bem. O que que acontece? Cara, você tem lá essas 5 geometrias. Linear, angular, linear, angular, trigonal plana, trigonal piramidal e tetraédrica. Cara, primeira coisa, como que você vai saber a geometria de cada molécula? Primeiro passo, você vai ver
quantos átomos tem na molécula. Esse é o primeiro passo, tá? Quantos átomos tem na molécula? Primeiro passo. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para a gente identificar isso. Cara, se você prestar atenção nisso que eu vou falar, você não vai errar isso nunca mais. Primeiro passo, você vai ver lá, 2 átomos. Eu preciso ter, no mínimo, 2 átomos. Porque um não forma nada, 2 átomos. Legal. Aí, por exemplo, eu tenho aqui o Cl2. Legal. O Cl2 é Cl, ligação simples, Cl. Beleza. Cara, são 2 pontos. Como é que eu ligo 2 pontos? Através de uma linha, uma reta. Ou seja, sempre que eu tiver 2 átomos, a minha geometria sempre vai ser linear. Sempre vai ser linear. Sempre. 2 átomos linear. Mas Alcides, mas o oxigênio é uma ligação dupla. Não me interessa, cara. Não interessa. São 2 pontos. Eu estou ligando 2 pontos. Eu ligo por uma linha. Então, a geometria linear. Então, galera, primeira coisa que você tem que saber é isso. Se eu tenho 2 átomos, quando eu ligo através de uma linha. Então, geometria do tipo linear e acabou. Fácil. Primeira geometria de boa, 2 átomos de boa. Alguém perdido? Fala aí. Cara, tem que enxergar. Isso é trabalhar com a imaginação, tá? Química é trabalhar com a imaginação. Você tem que imaginar as paradas. Aí flui, tá? Então, 2 átomos, linha, então, linear. Próximo passo. Não interessa se a substância é simples, se a substância é composta. Poderia ser o HCl, por exemplo. O HCl. E você sabe que é HCl, são 2 átomos, também é linear. Acabou. É isso. Então, sempre que eu tiver 2 átomos, minha geometria é do tipo linear. Agora, eu posso ter 3 átomos. Se liga. Uma molécula que forma 3 átomos. Beleza. Vamos lá. Os casos mais comuns. CO2, H2O. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que em substâncias compostas, átomos iguais, eles não se ligam? Então, se eu tenho CO2, é o C no meio e 2 O's, assim como a água. Então fica C no meio. Carbono faz 4 ligações. Oxigênio faz 2, família 6A. Essa é a molécula do dióxido de carbono. E água. A água, oxigênio no meio. Hidrogênio só faz ligações simples. Aqui. Beleza. Muito comum a pessoa dizer que as duas são geometria do tipo linear, tá? Mas como que você vai saber se isso é linear ou não? Porque pode ser outra coisa que a gente vai ver. Você vai na família. Presta atenção. O carbono, ele é da família 4A. Isso significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E ele, para ficar estável, tem que usar os 4 para fechar o octeto dele. Todo mundo entendeu essa primeira parte? Fala aí. Carboninho tem que fazer 4 ligações para ele conseguir ficar estável. Ele tem que fazer as 4. Agora, olha a água. O oxigênio, ele é um calcogênio. Ele é da família 6A.
Se ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons, mas ele, para ficar estável, só usa 2. Qual é a diferença? A principal diferença, e é a diferença que me interessa, é que aqui eu tenho pares de elétrons não ligantes. Eu tenho elétrons sobrando. E isso aqui é que determina a diferença. Aqui, como não tem elétrons sobrando, se liga agora. Eu tenho 3 átomos, né? O átomo central não tem elétrons sobrando, aí você vai lembrar, poxa, elétron é carga negativa. Eles têm a mesma carga. E lembra, na química, os opostos se atraem, mas os semelhantes, eles têm o quê? Repulsão. Aí é que tá. Como não tem elétrons sobrando, esses elétrons eles vão ficar o mais afastado possível. O mais afastado possível indica um ângulo de 180 graus. Ou seja, ângulo de 180 graus é uma linha. Beleza? Então, cara, se eu tiver 3 átomos e eu não tenho elétrons sobrando, a geometria vai ser linear. Porque esses elétrons vão ficar o mais afastado possível, formando um ângulo de 180, tá? 180 graus. Agora, nesse caso aqui, não. Olha o que vai acontecer. Aqui, você vai ter um ângulo sendo formado devido à repulsão desses pares de elétrons. Galera, calma que de início é feio, é esquisito, tá? Mas depois eu vou macetear isso para vocês e vocês vão ter facilidade para enxergar isso. Prometo. Olha aqui. Pares de elétrons sobrando. Se isso aqui fosse em 2 dimensões, seria linear. Sabe por quê? Porque os elétrons de cima iriam empurrar as ligações para baixo. Os elétrons de baixo iam empurrar a ligação para cima. Mas a gente sabe que a gente vive em quantas dimensões? 3 dimensões. Então, nós temos altura, nós temos largura e nós temos profundidade. Sabe o que acontece? A moléculazinha da água, olha o que ela vai fazer. Oxigênio, ligação, ligação, par de elétron, par de elétron. Olha o que está acontecendo aqui. Existe um ângulo sendo formado aqui. Ela traz um outro ângulozinho, formando tipo um triângulozinho, ok? E aqui, ó. Então, galera, ó, é como se eu tivesse uma base triangular aqui. Só que olha só, eu não posso fechar isso porque isso não é ligação. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um ângulo, olha lá, correndo aqui atrás, tá? E aqui, ó, para cima. É o maior ângulo possível. Vamos ver isso lá no programa. É como se eu estivesse montando um tetraedro aqui, tá? Mas eu não posso chamar de tetraedro porque é na ligação. Mas olha o programa. Vou montar água. Legal. Olha aqui. A água, ela vai ter um ângulozinho. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Olha aqui. Você vai ter aqui um ângulo por conta dos pares de elétrons. Deixa eu ver aqui. Não é isso. Não é isso. Cadê os elétrons?
está aparecendo. Não está aparecendo os elétrons. Cara, tem um lugar aqui que eu já não lembro mais. Ele vai indicar os elétrons. Fechar. Só que olha o que acontece. Eu tenho essas ligações aparecendo desse jeito por conta da repulsão dos elétrons. Por isso que é angular. Deixa eu ver aqui. São os hidrogênios, é que eu vou ter esses pares de elétrons. Mas não está aparecendo direito. Deixa eu ver se eu consigo ver isso. Porque no papel é mais difícil de desenhar. Geometria. Água. Vai ficar fácil a gente ver. Imagem. Olha aqui, está vendo os pares de elétrons sendo representados? Olha o que está acontecendo aqui. Você tem essa repulsão aqui, ó, por conta dos pares de elétrons. Então, esses pares de elétrons, eles afastam as ligações, formando uma geometria do tipo angular. Tá? Daquele jeito ali. Mas, ó, voltando aqui para o papel. Por que isso acontece? Essa geometria, ela funciona desse jeito porque, olha a diferença. Quando eu tiver 3 átomos, olha o elemento central. Tem elétron sobrando? Não tem. Então, é linear. Olha o elemento central. Tem elétron sobrando? Tem. Então, essa geometria, ela vai ser chamada de geometria do tipo angular. Então, vamos lá. Cara, para você não esquecer isso. 2 átomos. 2 átomos, eu ligo através de uma linha linear. Beleza. 3 átomos. Eu vou olhar o elemento central. No elemento central, não tem elétron sobrando? Linear. Tem elétron sobrando? Angular. É desse jeito que você vai lembrar. Tá? De novo. 2 átomos. Linear. 3 átomos. Se não tiver elétron sobrando, é linear. Se tiver elétron sobrando, angular. Fechou. Alguma dúvida nisso? Dá para seguir? É assim que você identifica a geometria. Beleza. Tá. Vamos lá. Quando eu fizer as outras geometrias, a da água vai ficar mais clara para vocês. Prometo. Cadê aqui? Vamos descer mais um pouquinho. Deixa eu ir para a próxima folha. 4 átomos. Quatro átomos. Galera, olha só. Quando eu tiver 4 átomos, presta atenção. Se a minha molécula tiver 4 átomos, um no centro e 3 em volta. Sempre. Tá? 4 átomos, um no centro, 3 em volta. 2 átomos, é um do lado do outro. Linear, não tem como fugir. Se eu tiver dois átomos, um do lado do outro. 3 átomos, é um no meio e o outros 2 ao redor. Um de cada lado. Aí você vai olhar o central. Tem elétron sobrando? Não. Linear. Tem elétron sobrando? Tem. Então é angular. Beleza. Então, 3 átomos. 4 átomos. Presta atenção. Um no centro e 3 em volta. Pensa comigo.
Se eu tiver um no centro e 3 em volta, esse do centro ele vai ter 3 sentidos de ligação. Um no centro, 3 em volta, 4 átomos. 3 sentidos, um para cada átomo. Galera, se isso acontecer, a geometria sempre vai ser trigonal. Sempre vai ser trigonal. Porque o do centro está fazendo 3 ligações, 3 sentidos, trigonal. Beleza? A questão é, vai ser trigonal plana ou vai ser trigonal piramidal? É isso que a gente tem que ver. Então, tá lá. 4 átomos. Então, eu vou ter o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, a amônia aparece muito. Nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. E o outro que aparece muito é o metanal, o enxofre. Se liga. Aqui, um no centro, com 3 sentidos. Igual que eu fiz em cima. Cara, tá com um mosquitinho chato aqui me perturbando. O único lugar no recreio que não tem mosquito é na casa do Cadu, não é possível. Então, olha aqui. Dá uma olhada, cara. O elemento central, ele tem, ó. Ele está fazendo ligação para outros 3 sentidos. É isso que eu tenho que observar, tá? Para eu entender geometria, cara, você tem que olhar o elemento central, sempre o elemento central, se liga nisso. Feito isso, eu vou olhar a família. O nitrogênio, ele é da família 5A. O que isso significa? Que ele tem 5 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, sobra um par. 4, 5. Beleza. Já o carbono, ele é da família 4A. Família 4A tem 4 elétrons, então você sabe que ele vai usar os 4. Olha lá. Está usando os 4. Galera, agora que é o lance. Se liga. Se o elemento central não tiver elétron sobrando, se não tiver elétron sobrando, o maior ângulo que vai rolar entre eles é esse aqui, o de 120 graus. Tá? Se você juntar essas pontas, você vai ter um triângulo. Olha aqui. Você vai ter um triângulo. Se você tem um triângulo, você tem uma geometria que é chamada de trigonal. Se liga. Trigonal, não triângulo. Triângulo é uma figura plana, em 2 dimensões. Trigonal, plana, também chamada de triangular. Quando é que você tem uma geometria do tipo trigonal plana ou triangular? Quando o elemento central tem 3 sentidos. Toda vez que tiver 3 sentidos, é trigonal. Beleza. O elemento central tem elétron sobrando? Não tem. Então, é trigonal plana. Beleza. Agora, olha o exemplo de cima. Esse cara aqui tem par de elétron não ligante. Tá aqui, ó. O que esse par de elétron faz com essas ligações? Empurra para baixo. Só que ligação, cara, é elétron. Tem repulsão. Se tem repulsão, eles vão se separar. Sabe o que vai acontecer? Aí, ó, o nitrogênio, ele vai fazer uma base de triângulo aqui embaixo. Beleza. Então, ó, esse par de elétrons aqui vai empurrar as ligações para baixo, formando
uma base de pirâmide. Por isso que o nome aqui vai ser trigonal piramidal. Ou simplesmente piramidal. As duas são trigonais. Por quê? Porque o elemento central tem 3 sentidos. Tá? Tem 3 sentidos. Só que essa daqui vai formar um triângulo. Enquanto essa daqui, ele vai formar uma base de pirâmide. Vamos lá no programa. Volta aqui. Apaga a água. Vou pegar aqui o show. Aí esse cara vai ter ligado a ele com oxigênio. Olha isso. Triângulo. Base triangular. Agora, olha a amônia. Eita. Fechando aí. Olha a diferença. Olha a base triangular aqui. Olha aqui. Conseguiram acompanhar isso? Por que isso aqui acontece? Porque o nitrogênio tem um par de elétron aqui em cima. Esse par de elétron empurra as ligações para baixo, fazendo uma base de pirâmide. Olha lá. Base de pirâmide. Beleza? Enquanto aqui não. Como o carbono não tem elétron sobrando, as ligações vão procurar o maior ângulo possível aqui. Por isso que eu tenho aqui uma geometria do tipo trigonal plana. Galera, estão acompanhando o que eu estou fazendo? Fala comigo. Estão entendendo? De boa? Fala para mim. Vocês estão viajando muito. Fala aí. Tranquilo, né? Tá. Beleza, beleza. Cara, tem pouca gente na aula hoje, tá tranquilo. Gabriele, de boa. Oi, Gabriele, você não tinha entrado ainda. Boa noite. Beleza. Lívia, de boa. Olá. Andreziele, tá rolando? Fala comigo. Beleza. Galera, então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Só para a gente lembrar. 2 átomos. Linear. De boa. 3 átomos. Olha o elemento central. Se não tem elétron, linear. Se não tem elétron sobrando, linear. Tem elétron sobrando, angular. 4 átomos. 4 átomos, eu tenho um no centro e 3 sentidos. Beleza. Então, eu tenho lá 4 átomos, um no centro, 3 sentidos. 3 sentidos sempre vai ser trigonal. Aí você vai olhar o elemento central. Tem elétron sobrando? Tem. Então, é trigonal piramidal. Esse par de elétrons empurra as ligações para baixo, formando uma base de pirâmide. Trigonal piramidal. Não tem elétron sobrando, então ele vai formar um triângulo. Uma ligação, 2 ligações. Formando um triângulo, é uma figura plana. Por isso que é trigonal plana. Estão acompanhando tudo isso? A gente já quase acabou esse assunto, tá? Só falta uma. Vocês estão entendendo mesmo? De boa? Tá fácil? A última que falta, beleza, ótimo, ótimo, ótimo. Assim, eu estou tentando simplificar, né, ao máximo para a gente, porque assim, tem gente que dá uma volta gigante com isso, e, cara, não é necessário, não é necessário mesmo. Tá? Quando você vê normalmente isso na escola, né, tem professor que faz nuvem eletrônica, que não sei o quê. Então, cara, eu acho que isso só embola. Tá? Quando você olha desse jeito, eu acho que se torna mais simples. Tá? Eu espero que seja. Relaxa. Relaxa, você está entendendo desse jeito? Resolvido. Esquece nuvem eletrônica. Tá?
Vai estudar física quântica agora? Pô, então não precisa. Tá? Então, desse jeito está resolvendo. E vai resolver qualquer questão de vestibular. Tá? Vamos lá. Última que falta é se eu tivesse 5 átomos. Volta lá para a situação aqui. Se eu tivesse 5 átomos, cara, para e pensa. Qual a diferença dos outros? Nenhuma. Se eu tivesse 5 átomos, eu só vou ter uma geometria. Tá? Só vou ter uma geometria. 5 átomos. O elemento central tem 4 sentidos. Se ele tem 4 sentidos, a geometria é do tipo tetra, que tem 4 sentidos. Tetraédrica. Cinco átomos, o elemento central, 4 sentidos. Tetraédrica. Sempre, sempre, sempre. Se pensar muito, erra. É isso. Aí você fecha a pirâmide toda. Olha aqui. Aí você fecha a pirâmide. Tá? O que é um tetraedro? O tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Se você for lá no programa, olha aqui, ó. Vou pegar aqui. O tetraedro. Olha aí. A pirâmide de base triangular. Beleza? Vou jogar aqui. Olha aqui. O carboninho está aqui no centro. Aqui eu tenho os hidrogêniozinhos, olha lá. Uma pirâmide de base triangular. Galera, ficou fácil. Geometria molecular é isso, cara. Você não tem o que errar. Tem que pensar muito. Na verdade, três ou quatro. Você tem que prestar atenção se tiver 3 ou 4, que aí pode ter uma diferença. 2 átomos é sempre linear. 3 átomos. Isso. Olha para o elemento central. Se não tiver elétron no elemento central, linear. Se tiver elétron, angular. Beleza. 4 átomos. Olha para o elemento central. Se não tiver elétron no elemento central sobrando, então, se não tiver, é trigonal plana. Se tiver elétron, aí o par de elétron empurra a ligação de cima para baixo, formando uma base de triângulo trigonal piramidal. E se eu tivesse 5 átomos, 4 sentidos é tetraédrica. Acabou. Essa é a matéria de geometria molecular que o pessoal leva 2, 3 semanas aí dando. É isso. Vocês entenderam? De boa? De bom. Eu faço, cara. Tem gente que fica um bimestre inteiro falando de geometria molecular, eu não entendo de onde eles arrumam tanta coisa para falar. Tem isso. Vai para o ensino médio lá, os caras, pô, geometria molecular. Relaxa. É para irritar, provavelmente, Mitch, provavelmente. Tem gente que fica, assim, tem professor que nem dá, porque do jeito que é. Tem professor que nem dá, porque do jeito que aprendeu, ele acha, pô, isso é chato, não sei o quê. Calma aí. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um passo a passo aqui, vocês vão tirando print. As 5 geometrias. Peraí. Que aí você consegue ampliar depois o print.
Que legal, acho que dá para pegar quase tudo. Não, vai ficar pequeno. Vou aumentar aqui, peraí. Faz assim, tira o print disso. Tiraram print? De boa? Três átomos. Beleza. Deixa eu fazer uma observação aqui. Não tira print, não. Olha aqui, ó. 100 elétrons. Por que que não escreve, filho? Que raiva. Elétrons. E, e... Aí, sem elétrons livres. Embaixo, com elétrons. Não está escrevendo. Com elétrons livres. Então, linear, sem elétrons livres. Angular, com elétrons livres. Tira o print aí, para você não esquecer. Quem tirar o print, põe no grupo, por favor. 3 átomos, então. Vamos lá. Tiraram ali? O quê? Calma aí, que eu perdi a piada. Ah, tá. Foi. É só para tirar o print. Gabriele, de boa ali? Conseguiu acompanhar? Show. Então, ó, linear não tem elétron livre, então o maior ângulo é de 180. E angular, se tiver elétron livre, ele vai provocar um ângulo entre as ligações, tá? Então, os elétrons livres é que provocam esse ângulo, por isso que é chamado de angular. Desce lá. 4 átomos. Olha aqui. Esse caso aqui. Elétron livre. Então, com elétron livre, trigonal piramidal. Sem elétron livre. Sem elétron livres. Meu Deus, eu estou com uma dificuldade hoje para escrever. Eu não sei o que está acontecendo. Estou na hora de eu aposentar. Tira print aí. Foi. E a tetraédrica
5 átomos. Vou apagar isso. Olha aqui onde é que veio parar. Aquele monte de tracinho que não estava saindo. Olha que me irrita isso aqui. Então, para não confundir, carboninho. Isso aqui é um tetraedro. Beleza? Quem pode ser hidrogênio, pode ser o cloro, podem ser átomos diferentes, pode ser uma hidroxila, pode ser um cloro, uma amônia, uma amina, né, um NH2. Então, desse jeito, tá? Aí tira o print disso aqui. 5 átomos sempre vai ser tetraédrica. De boa. Alguém ficou muito perdido nesse assunto? Fala para mim. Estão entendendo? Beleza. Galera, agora a gente viu isso, a gente vai então agora polaridade de molécula, tá? Polaridade de molécula, para a gente poder entrar em forças intermoleculares. Força intermolecular é um assunto que cai muito, que aí você tem lá a ligação de hidrogênio, de polo, a galera fica um pouco perdida com isso, mas é assunto fácil, tá? É assunto fácil também. Se você entendeu geometria, cara, de boa o restante. Beleza? Posso mudar o assunto agora? Alguém quer fazer alguma pergunta de geometria? Fala comigo. Beleza. Quinta-feira a gente vai trabalhar exercício disso, tá? De polaridade, ligação e geometria molecular. Quinta-feira o assunto vai ser esse. Vamos lá. Vamos lá. Polaridade das moléculas. Bom, primeiro, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem um jeito que é o jeito rápido de resolver, tá? Qualquer questão dessa. Você mata em 90% com o que eu vou escrever agora, tá? 90%. Só que, assim, tem algumas situações que você vai ficar em dúvida, tá? Que aí você tem que saber geometria molecular para ter certeza. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, galera. Primeiro tem que saber se eu sei a diferença de polaridade de ligação e polaridade de molécula. São coisas diferentes, tá? Eu posso ter uma molécula apolar com ligações polares. A gente vai ver. Vamos lá. Não é a mesma coisa de polaridade de ligação. Cara, quais são as moléculas apolares? Se liga aqui. Substâncias apolares. Uma dúvida. A água é polar ou é apolar? A água é polar ou é apolar? Alguém lembra disso? E aí? A água é polar ou é apolar? Não lembro? Não tem problema. Vamos pensar assim. Sal de cozinha. Pensa comigo. Sal de cozinha. Sal de cozinha é ligação iônica. Metal e a metal, sódio e cloro. Tá? Ligação iônica. Presta atenção. Ligação iônica, íon, polo positivo, polo negativo. Não esquece isso. O sal se dissolve em água? Dissolve.
O sal se dissolve em água. Se o sal se dissolve em água e o sal ele tem íon, ele tem polos, então a água é polar. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Sempre isso. Se você pegar sal e colocar na gasolina, não vai dissolver. Porque a gasolina é apolar. A gasolina é hidrocarbonetos. Então, é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Por isso está certo. Então, galera, a água é uma molécula polar. Quando você fala substância é polar, então ela dissolve em água, tá? Quanto mais polar, mais solúvel em água. Se você pegar, por exemplo, o metanol, né, só tem um carbono, então você vai ter ali um carbono e uma hidroxila. A hidroxila indica uma polaridade grande. Então, o metanol ele é solúvel em água ao infinito. Beleza. O etanol também é solúvel. Propanol já não é mais tanto. Você tem carbono, tem 3 carbonos no propanol. 4 carbonos, menos solúvel. Então, quanto mais carbonos, menos solúvel em água, porque você está aumentando a parte apolar. Então, peraí. Primeira coisa. Hidrocarbonetos. Gasolina, óleo diesel, querosene. Se jogar isso na água, vai dissolver? Não vai. Então, cara, primeira coisa, substâncias apolares. A primeira delas é hidrocarboneto. O que são hidrocarbonetos? Compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos. Aí você lembra, gasolina, óleo diesel, querosene, nada disso é solúvel. O que são hidrocarbonetos? Compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Nada disso dissolve em água. São substâncias apolares. Legal. Outra, que também é apolar, são substâncias simples. O que são substâncias simples? Substâncias simples é O2, N2, Cl2, formado por apenas um tipo de substância. Cara, eles também não se dissolvem em água, tá? Teve uma questão aí que eu fiz que estava relacionada ao iodo, né? O iodo não se dissolve em água, né? Porque o iodo é I2, então não dissolve em água, tá? Então, fora. Então, assim, primeiro, hidrocarboneto. Lembra? Gasolina, óleo diesel. Ah, mas Alcides, a gasolina, tem gente que mistura gasolina com água e dissolve. Mas é porque na gasolina, a gasolina brasileira, ela tem álcool. E o álcool ele é solúvel. Então, essa parte que tem álcool, ela até faz uma ponte entre a gasolina e a água. Então, você consegue dissolver uma pequena parte de água, tá? Por conta do álcool. Existe essa possibilidade, uma espécie de mistura ali, tá? Mas não pode, tá? Por conta disso. Mas a gasolina pura mesmo, hidrocarboneto, não dissolve nada, zero solubilidade em água, tá bom? Vamos lá. Então, ó, primeira coisa, hidrocarbonetos, depois substâncias simples. É por que substância simples ela vai ser apolar? Galera, se você pegar, por exemplo, o Cl2, que é o CL, para e pensa. Qual dos dois é mais eletronegativo? Não tem maior. Os dois têm a mesma eletronegatividade. Então, é uma ligação covalente apolar. Se a ligação é apolar, então não tem formação de polo. Então, a molécula acaba sendo apolar. Tá bom? Substâncias simples, elas serão apolares, elas não são solúveis em água. Desce mais um pouquinho. Galera, de boa por enquanto. Vocês estão entendendo? Fala aí, vocês estão muito quietas hoje. Estão acompanhando? De boa mesmo? Galera, qualquer dúvida, fala.
Gabriele não falou nada comigo ainda. Vamos lá. Beleza. Cara, outro que aparece muito, CO2. Mas eu sinto o CO2, o CO2. O CO2 também é uma molécula polar. Aí vamos lá. Por que acontece isso? Se liga. Você sabe que o CO2 é O dupla C dupla O. Aí que tá. Olha a diferença desse para esse. Na de cima, eu não tinha polaridade na ligação. Então a molécula ela já era apolar porque não tinha polaridade nenhuma aqui. Legal. Mas aqui tem um detalhe. Aqui a ligação é polar. O oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele é o polo negativo da molécula. Eles estão puxando os elétrons, enquanto o carboninho é o polo positivo. Lembramos disso da aula passada? De boa. O oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele puxa o elétron. Então ele acaba sendo o polo negativo e deixa o carboninho positivo. A gente viu semana passada. Agora se liga. Para e pensa. Tem elétron sobrando ali no carbono? Não tem. Sabe o que acontece? Se não tem elétron sobrando, a geometria é do tipo linear. Ela é linear, tá? Então, o ângulo, 180 graus, eles estão exatamente em sentidos opostos. Só que o oxigênio puxa para um lado e o outro oxigênio puxa para o outro lado. O que acontece? Eu tenho uma pessoa de 200 quilos me puxando para a direita. Uma outra pessoa de 200 quilos me puxando para a esquerda. O que vai acontecer comigo antes de eu ser partido ao meio? Nada. Então, eu tenho uma força puxando para a direita e outra força puxando no mesmo sentido, na mesma direção, só que sentido oposto. Ao contrário. Então, vetores em sentidos opostos. Soma de vetores, o que acontece? Anula. Nesse caso, galera, eu tenho um vetorzinho que puxa para a direita. E um outro vetorzinho que puxa para a esquerda. Olha aqui, soma de vetores, eles se anulam. A ligação é polar, mas a soma de vetores vai me dar uma molécula o quê? Apolar. Por isso, galera, que o gás carbônico também entra nesse sistema onde eu tenho substâncias apolares. Mas, Alcides, eu tenho que fazer isso todas as vezes? Não, cara. Esses três são os principais. Hidrocarbonetos, as substâncias simples e o gás carbônico. Depois, vem outros caras que aparecem. Aparecem com uma frequência muito menor. Eu tenho aqui, o PX3, onde o X ele pode ser hidrogênio ou um elemento da família 7A. De vez em quando esse cara aparece, tá? Raro, mas aparece. Cara, o que é isso? O boro, ele é um cara esquisito. Ele fica estável fazendo 3 ligações. Ele fica estável desse jeito e não segue regra do octeto. Então, peraí. Temos uma nova exceção, tá? Lembra? Os átomos, eles querem ter 8 elétrons na camada de valência, ponto. Beleza. A grande maioria deles é desse jeito. Salvo aqueles que têm número atômico muito baixo, o lítio, o berílio, né? O hidrogênio, eles ficam estáveis igual o hélio, com 2 elétrons na camada K. Beleza, tá aí. Então, eu tenho lá o hidrogênio, momento mais esperado da aula. A Elisa apareceu aqui. Coisa mais linda desse. Dá oi.
Dá oi. Dá oi para todo mundo. Oi, gente. Minha lourinha tá ficando loura, já foi ruiva. Dá beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, tchau. Esse é o momento mais esperado da minha aula. Química ninguém quer aprender, eles querem ver a verdade é essa. Meus alunos falam isso lá da Barra. Cara, o momento que todo mundo se apaixona, cara. Essa menina é demais. Tá ficando em pé, gente. Ela vai fazer 8 meses amanhã. Ela pega os meus dedos assim e levanta. Eu só dou aquele empurrãozinho. Tá demais. Não tá engatinhando, mas eu acho que não vai nem engatinhar, ela vai andar direto. Cara, esperta igual a mãe. Graças a Deus. Vamos lá. Voltando. É, Então, eu tenho algumas formas de estabilidade. Na verdade, a principal é a regra do octeto. Todo mundo vai querer ficar com 8, de boa, tranquilo. Só que aí eu tenho algumas exceções. Quais são as exceções? Eu tenho lá os átomos de número atômico baixo, tipo hidrogênio, berílio, tipo não, são eles. Hidrogênio, berílio e o lítio, que eles vão ter estabilidade igual a do hélio. São 2 elétrons na camada K. A gente já viu isso também. E a última é a do boro. O boro é um cara esquisitão, é só ele que se comporta assim. Ele vai fazer 3 ligações e para ele tá ótimo desse jeito. Ele fica estável fazendo 3 ligações. Então, na família 3A, só que ele é pequeno, né? Então, os elétrons estão muito próximos do núcleo. É difícil ele liberar esses elétrons, já que existe uma atração muito grande do núcleo pelos elétrons da camada de valência. Ele só tem 2 camadinhas, tá? Então, ele é relativamente muito eletronegativo. Ele não quer dar elétron, tá? Então, ele segura. Beleza. Apesar dele ter poucos prótons, ele tem número atômico 5, mas os elétrons estão muito pertinho, então ele segura muito. Então, não forma cátion, não forma. Tá? Mas também ele não tem tanta força para puxar elétron para ficar com 8, então não rola isso. Então ele é muito esquisito, ele fica estável fazendo 3 ligações e a gente não briga por isso. Tá? Então lembra que o boro é o cara esquisito, que ele não segue a regra do octeto. Ele vai fazer 3 ligações. Sejam elas 3 simples, que normalmente é o que acontece, 3 simples, uma dupla e uma simples, tá? Tripla eu nunca vi fazendo, tá? Mas assim, no geral, 3 ligações simples. Por isso que eu tenho lá o BX3, onde o X pode ser hidrogênio ou pode ser um halogênio, normalmente o flúor, tá? Normalmente o flúor. Mas olha aí. Pode ser hidrogênio ou pode ser um halogênio. Aí eu vou ter a seguinte estrutura. O boro, ele é da família 3A. Como ele é da família 3A, ele só tem 3 elétrons. Como que fica a geometria dele? Ele vai fazer 3 ligações, galera. A geometria dele é trigonal plana. Não tem elétron sobrando. Então, ele tem são 4 átomos. Olha aqui, ó. Então, é trigonal, ponto. O boro, como é da família 3A, ele está usando os 3 elétrons dele. Não tem elétron sobrando, porque a gente acabou de ver. Trigonal plana. Tá? Aqui, trigonal plana. E também vai ser uma molécula apolar. Galera, para e pensa. O flúor, aqui que eu preciso que vocês raciocinem um pouquinho. Aqui a gente tem que viajar. O flúor é mais eletronegativo, então ele está puxando elétron. Puxa para cima. Então, ó, vetorzinho para cima. Legal. Aqui o flúor está puxando para cá. Beleza. Então, ó, olha o vetorzinho para onde é que está indo. Legal. E olha o outro flúor, está puxando para cá. Olha o vetorzinho também, como é que está indo.
Galera, para e pensa. Soma tudo isso aqui. 1 para cima. Esse aqui, ó, tá puxando para cá, para a esquerda, diagonal esquerda. E o outro tá puxando para cá, diagonal direita. Se eu somar esse vetor com esse vetor, ó, ele não vai para a esquerda porque tem esse. Ele não vai para a direita porque tem esse. Mas eles têm alguma coisa em comum. Eles estão puxando para onde? Para baixo. Então, é como se eu tivesse um vetor para cima, somando isso aqui, dá um vetor para baixo. Somando, eu tenho um μ, né, que é o somatório dos vetores, se anulando, é zero. Então, essa molécula também vai ser uma molécula do tipo apolar. Galera, ali é um pouquinho mais difícil de enxergar. Mas olha só, é um vetor para cima, tá? Deixando para cima. Um vetor para cá e outro vetorzinho para cá. Esses dois vetores de baixo, o que eles estão fazendo? Se você somar isso aqui, é como se eu tivesse um para baixo, tá? Para cá, soma os vetores. É como se tivesse um para baixo. Então, eu tenho um para cima e um para baixo, que eles se anulam. Então, eu tenho ali uma moléculazinha, apesar das ligações polares, eu tenho uma molécula do tipo apolar. Ficou claro para vocês ou ficou confuso? Fala aí. E aí? Perfeito. Que ótimo. Alguém não entendeu? Professor, eu fiquei perdida. Tudo bem. Quem está falando comigo? Lívia. Lívia, vamos lá. Você conseguiu enxergar que eu tenho o flúor puxando para cima? Concorda comigo? Beleza. Você consegue enxergar? Olha só, imagina que eu tenho aqui o boro, um está puxando para cima. Legal. Aí, ó, o outrozinho está puxando para cá. Beleza? E o outro está exatamente na diagonal contrária, puxando para cá. Soma de vetores, Lívia. Se um puxa para cá e o outro puxa para cá, aqui, ó, não consegue puxar para esse lado porque eu tenho esse puxando aqui. E o contrário também acontece. A única coisa que esses caras têm em comum é que os dois estão puxando para onde? Para baixo. Somando isso, eu tenho um vetor para baixo. Conseguiu acompanhar a soma de vetores? Se não conseguiu, eu tenho outro exemplo. Conseguiu enxergar mesmo? De boa? Beleza. A soma desses vetores dá um vetorzinho para baixo, que anula o vetorzinho de cima. Por isso que a molécula é apolar. Foi? Galera, ótimo, perfeito, que bom. Alguém ainda perdido? Fala aí. Posso seguir com a matéria? De boa? Cara, essas são as principais moléculas apolares, tá bom? Gabriela, entendeu? Que bom. Deixa eu ver aqui. Andresiele, Úrsula. Úrsula, você está quietinha hoje. Tá tudo bem? Tá entendendo? Show. Beleza. Então, vamos lá. Cara, aquelas são as moléculas apolares, tá? Aconselho vocês a já tirar um print disso aqui. Um pouquinho mais. Galera, põe no nosso grupo lá isso aqui. Beleza. Tira um print e põe lá, por favor. Essas são as moléculas apolares. Cara, se não tiver aí, cara, grande chance de ser molécula polar. Grande chance. Tá bom? Grande chance. Agora, como que a gente vai ter certeza? Cara, vamos lá. Para a primeira fase, esses três aqui são os que aparecem. Esses três são os que aparecem. Primeira fase é isso aqui. Hidrocarboneto, substância simples
e gás carbônico. Para a primeira fase, é isso que me interessa. Vamos para a segunda fase agora. Se fosse uma prova específica de química, aí eu tenho que analisar algumas situações. Por exemplo, se aparecer para mim esse caso aqui, se aparecer o SO2 e o SO3, como já caiu na UERJ, se aparecer esses dois. Cara, qual dos dois é solúvel em água? Foi exatamente isso que ela perguntou. Qual dos dois é solúvel em água? Galera, é solúvel em água a molécula que for polar. Então, você tem que saber qual delas é polar. Aí que tá. Como que eu vou saber qual é polar? Montando ela, a gente já sabe montar a molécula. A gente viu semana passada. Olha aqui. O SO2, enxofre no meio, átomos iguais não se ligam. Oxigênio, oxigênio. O enxofre da família 6A tem 6 elétrons. Oxigênio também. Beleza. Cara, primeira pergunta, qual é a geometria disso aqui? Olha lá. Par de elétrons não ligantes de um átomo já estável, ligação dativa. Galera, qual é a geometria disso aqui? Eu tenho 3 átomos. Vamos lá. 2 átomos, linear. 3 átomos. Se não tiver elétron sobrando, é linear. Se tiver elétron sobrando, é angular. Perfeito, Gabriel, é angular. Perfeito. E um outro detalhe. Toda molécula angular, de geometria angular, ela vai ser polar, obrigatoriamente. Cara, por quê? Porque não dá para anular ângulo. Não dá para anular, só vai conseguir anular se eu tiver exatamente uma força contrária, né, no sentido exatamente contrário. Mas como é angular, é impossível elas se anularem. Não tem como, tá? Porque não está em sentido contrário. Vão estar em sentidos diferentes, mas não contrários, tá? Então, uma outra observação que é legal você ter é que toda molécula de geometria angular, ela vai ser uma molécula polar. Sempre. Vamos ver a outra molécula ali. Olha o SO3. Trióxido de enxofre. Se liga. Aqui eu tenho elétron sobrando. Então, tem elétron sobrando, é polar. Agora, olha o SO3. O SO3 é igual a isso aqui. Só que, olha só. S. Aqui eu tenho uma dativa, que é isso que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma outra dativa. E aqui eu tenho a dupla. Legal. Galera, que geometria é essa daqui? Quantos átomos eu tenho? Eu tenho 4 átomos. Se eu tenho 4 átomos, ela é trigonal. Por quê? Porque o átomo central tem 3 sentidos. Ela é trigonal. Tem elétron sobrando? Não, ele está usando todos os elétrons para as ligações. Então, ela é trigonal o quê? Plana. Lembra comigo? 2 átomos, linear. 3 átomos, óleo central. Não tem elétron sobrando, linear. Tem elétron sobrando, angular. 4 átomos, óleo central. Ele vai ter 3 sentidos. Toda molécula com 4 átomos é trigonal. Esse é o óleo central. Se não tiver elétron sobrando, trigonal plana, triângulo. Se tiver elétron sobrando, trigonal piramidal, forma a base de pirâmide com 3 sentidos. O par de elétron fica aqui em cima. No caso da amônia é o mais comum, tá? Então, ele é trigonal plana. Legal. Já que eu sei que é trigonal plana, isso aqui é um triângulo. Pensa comigo. Foi questão específica da UERJ.
Então, essa moléculazinha, presta atenção, ela está assim, ó, S, para ficar mais fácil para você visualizar, dupla O, dativa O, dativa O. Vou ver te proporcionar. É um triângulo. Legal. O ângulo é igual para todo mundo, 120. Somando 360, por isso é uma figura plana. Beleza. Então, o que acontece? Desenho, então, horroroso, mas não é fácil desenhar nessa mesa. Beleza. O que acontece, cara? Soma as forças. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele está puxando, cara. Então, eu tenho uma força para cima. Legal. Força para cima. Aqui eu tenho uma força para esse sentido, desse oxigênio, o vetor para cá, e um outro vetorzinho para cá. Soma esse vetor com esse vetor. Foi igualzinho o exemplo anterior. Lívia, olha aqui. Para cá, para cá. O que me dá um vetorzinho, somando isso aqui, eu tenho um vetor para baixo. Então, eu tenho um vetor para cima e a soma dos vetores para baixo. Um anula o outro. Essa molécula vai ser o quê? Foi ou não foi? Estão entendendo? Que bom, Olivia. Que bom, fico feliz. Mirth, fala comigo. Você está muito quieta hoje, Mirth. Beleza? Que bom, Mirth. Fico feliz. Repararam como é que as coisas vão se encaixando? A geometria. Ah, tá ótimo, Mirth. Isso aí. Que bom. As coisas vão se encaixando. A geometria puxa a polaridade, que vai depois falar das forças intermoleculares. Vamos lá. Último exemplo. Está no final. Meu Deus, passou muito rápido hoje. Último exemplo. Uma molécula que aparece bastante é essa daqui, ó. De cara, tetraédrica. Cloro só faz uma ligação. O carbono está fazendo 4 ligações simples. Olha aqui, ó, 4 ligações simples. C, Cl. Essa que a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Tá? Olha só. Aqui, o cloro mais eletronegativo. Vetorzão para cima. Só. Beleza. Lembra que eu falei o que é um tetraedro? O tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Legal. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Aqui. Esse aqui está para frente. É como se estivesse saindo da tela do seu computador. E esses dois estão para trás. Tá? Um para lá e outro para cá. Imagina assim, ó. Para você enxergar bem isso, se você olhar a sua sala, tá? Se ela for uma sala quadrada, imagina uma sala quadrada. Esse está em um ângulo da sala. Esse está no ângulo exatamente contrário. E esse aqui está batendo no meio da parede que está de frente. Tá? Uma sala quadrada seria isso. Legal. Agora você imagina que um cloro está batendo no ângulo da parede, o outro no outro ângulo, e esse aqui está no meio da parede. Legal. Todos eles estão amarrados a uma corda. Se liga. E essa corda está amarrada na lâmpada da sua casa. Essa é a lâmpada. Esse cloro está puxando para o meio da parede. Vetor para cá. Esse cloro está batendo no ângulo de 90 graus. Vetor para cá. Esse cloro está no outro ângulo de 90 graus. Para cá.
soma esses vetores. A única coisa que eles têm em comum é que todos eles estão fazendo uma força para baixo. Então, ó, esse está puxando a sua lâmpada na direção da parede, do meio da parede. Esse está puxando para a quina. Esse está puxando para outra quina. A única coisa em comum é que todos eles estão puxando para baixo. Uma força anula a outra. Molécula apolar. Foi muito viagem? Foi muito viagem? Falei. Deu para entender o que aconteceu? Sim ou não? Tá. Eu sei que é viagem, tá? Esse conteúdo aí, ele é um pouco viagem. Consegue sim, Letícia. Sabe como é que você vai conseguir? Olha essa molécula. Ela é carbono e halogênio. Lembra que eu falei que se eu tivesse hidrocarbonetos, a molécula seria apolar? Se eu tiver carbono com halogênios, carbono com flúor, com cloro, com bromo, se só tiver isso na cadeia, também vai ser apolar. Todas elas vão ser. Tá bom? Só que assim você consegue enxergar o que aconteceu. Tá bom? Se eu tiver carbono com halogênio, também vai ser apolar. Quanto mais halogênios ou quanto mais hidrogênios, mais apolar vai ser a molécula. Se eu tivesse, por exemplo, carbono, hidrogênio e cloro, tá? A molécula seria apolar, só que ela teria uma polaridade um pouco maior do que se ela fosse só hidrogênio ou se ela fosse só cloro. Mas é uma molécula polar. Mas é uma questão de comparação, mas não costuma cair assim não, tá? Normalmente ela vai ter só carbono com cloro, CCl4, CBr4, CF4, tá? Ou só hidrogênio. Carbono é o metano, né? Todo hidrocarboneto de cara já sabe que é apolar, desse jeito. Mas aí, cara, você tem que pensar desse jeito. O que acontece? Você tem lá a lâmpada, aí você tem um vetor para frente, um vetor para cá e um outro vetor para cá. Se você somar esses ângulos, é um triângulo, tá? É um triângulo. Você está fechando uma base de triângulo. Só que a única coisa que eles vão ter em comum é que todos eles estão puxando para onde? Para baixo. A soma desses ângulos vai te dar um vetorzinho para baixo. Com o outro de cima, você anula. Ficou mais fácil de enxergar, Letícia? De boa? Beleza. Mirth, está rolando? Tá. Gabriele, eu não vou dizer que todas as vezes não, tá? Mas a grande maioria das vezes, sim. A grande maioria das vezes, sim. O que eu já posso te dizer? Que se tiver elétron livre, que é o caso de angular e trigonal piramidal, sempre vai ser polar. Não, eu percebi que você caiu, apareceu aqui que você caiu, mas de boa. Mas assim, eu não posso afirmar isso sempre. O ideal é você fazer esse somatório. Mas aí tem alguns detalhes. Foi o que eu falei. Se for hidrocarboneto, é apolar. Se for carbono com halogênio, é apolar. Tá? Agora, se eu tiver hidroxila, pô, cara, se eu tenho hidroxila, aí a molécula é polar. Porque a hidroxila é muito próxima da água. A água é o quê? HOH. Aí se tem hidroxila, aí é polar. Tem hidroxila, já tem polaridade, já tem uma parte polar ali, tá? Mas isso eu vou falar na aula de semana que vem, eu vou falar das forças intermoleculares. Semana que vem não, semana que vem é feriado, na outra semana, tá bom? Que a gente fala das forças intermoleculares. Mas a de hoje, vocês conseguiram enxergar? De boa? Tá menos feio o assunto? Tá. Essa parte da polaridade da molécula ela é um pouquinho mais difícil de enxergar, sim. Mas se você consegue fazer o somatório de vetores e ver, os vetores se anulam, então é polar, tá? Não anula, não anula nunca, então é polar. Mas, cara, na boa, o que me interessa que você entenda que isso é o que vai resolver
Sim, isso, exatamente, Mirth, exatamente. Mas o mais importante, Mirth, são aqueles três primeiros que eu botei, que é hidrocarboneto, substância simples, hidrogênio, cloro, H2, Cl2 e gás carbônico, são os que mais aparecem. Fora disso, normalmente é polar. Sim, é mais complicada. Mas, Gabriele, o ideal é você pegar algumas moléculas soltas, pode pegar algumas moléculas aí e tentar fazer, tá? E quarta-feira, quinta-feira, a gente vai fazer exercício disso, tá bom? A gente vai trabalhar melhor isso, beleza? Galera, boa semana para vocês. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá bom? Para ajudar vocês. Beijo, beijo. Boa noite, galera. Espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Cadu, um abraço, irmão. Fica com Deus. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.